Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Estamos unidos aqui para cultuar o nosso Deus, muito semelhante, aos primeiros cristãos. Muitos se reuniam fora do templo, muitos se reuniam em casa, em espaços abertos, e eles não tinham nem microfone, e eles se reuniam com alegria, porque eles conheceram o Messias, o Salvador. Deve ser a mesma motivação do nosso coração aqui. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar? Feche seus olhos, apresente seu coração ao Senhor em oração. Ore ao Senhor, agradeça a Deus, consagre esse momento ao Senhor, entregue ao Senhor tudo aquilo que você traz no seu coração. Coloque no altar do Senhor não apenas as suas petições, mas também a sua devoção, o seu compromisso. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, por podermos nos reunir na tua presença. Obrigado pelo dia, obrigado por esse momento, obrigado por tua palavra, Senhor, acessível. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor, por tua presença no nosso meio. Te louvamos, bendizemos o teu nome e reconhecemos que o Senhor é Deus soberano, que o Senhor está, que o Senhor, ó Deus, não há em ti barreiras, não há limitações em ti. O Senhor é o Deus que nos conhece profundamente. Louvado seja o teu nome. Receba a nossa adoração, receba os nossos louvores que entoaremos a ti agora. Enquanto isso, Santo Espírito, ministra, age, quebranta, trata-nos para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Quase que explodiu, irmãos, mas a gente conseguiu evitar. Graças a paz, irmãos, boa noite. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, senão... Amém. Vamos adorar o Senhor. Muitos irmãos nós celebramos com palmas e clamamos ao Senhor: abre os olhos do nosso coração, Deus.
os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando luz a tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando alta luz a tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Nós clamamos, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando alta luz a tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando alta luz a tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. E as vozes declarem: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quantos queremos? Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver.
do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Minha gratidão a ti, Jesus, porque pelo milagre da cruz, ó Deus, nós somos restaurados. Minha gratidão ao Senhor, ó Deus, porque, ó Deus, ainda que as coisas, ó Deus, às vezes não cooperam, ó Deus, com aquilo que nós esperamos, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós sabemos que nada
nada passa batido ao Senhor, ó Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor não perde jamais o controle, ó Pai, da situação. Nós podemos até perder o controle, por às vezes não confiar. Por às vezes, ó Deus, haver no nosso coração a incredulidade por causa do pecado. Mas dia a dia nós aprovamos e fazemos um novo compromisso na presença do Senhor, ó Deus, de que nós queremos confiar no Senhor, ainda que as coisas, ó Deus, pareçam não acontecer, ainda que, ó Deus, parece que não vai dar certo, Pai, mas nós clamamos, nós confiamos e acreditamos que o Senhor, ó Pai, que é o consumador da nossa fé, o Senhor, ó Pai, é o Deus sobre todas as coisas, no qual nós queremos caminhar, confiar, viver. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Espírito Santo, Deus, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, ó Deus, para que haja temor, ó Pai, em nossos corações, mas que também haja o tremor do Senhor, Pai. Nós queremos, ó Deus, ter uma vida alinhada, ó Deus, com a Tua vontade. Nós bendizemos o Teu nome, Jesus, e confiamos a Ti. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, ó Deus, a caminharmos em direção, ó Deus, às Tuas promessas e às Tuas vontades. Nós não venhamos nos apoiar, ó Deus, nos costumes e nas vaidades dessa vida, mas que nós venhamos confiar no Deus vivo e verdadeiro, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Minha gratidão, ó Deus, pela Tua igreja, minha gratidão pela vida de cada irmão, de cada irmã, minha gratidão pela vida das crianças, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, tem feito a Tua obra e tem alcançado. Minha gratidão, ó Deus, pelos casais, as famílias da igreja, ó Deus, famílias tão preciosas, homens, mulheres, ó Pai, que são inspiração, ó Deus, para muitos daqueles, ó Deus, que também caminham na Tua fé. Nós bendizemos o Teu nome, Jesus. Te louvamos em nome de Jesus. Como igreja, vamos mais uma vez cantar esse refrão junto. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Vamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a glória a Ele, dos nossos poderes. Louvado seja o Senhor. Rendemos todo louvor e toda glória ao nosso Deus. E agora nós temos um breve momento, palavra. Não sei se nós vamos ter classe com as crianças. Vamos ter? Lá em cima sim. Ok. A Adri vai acompanhar as crianças. Podem acompanhar a tia Adriana. Acho que é uma melhoradinha. Isso. Aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai me ajudar muito na voz. Mais perto. Irmãos, Atos capítulo 9. Chegamos a um dos textos que vai dar um novo rumo
a igreja que Jesus inaugurou, que Jesus iniciou. Atos capítulo 9. Temos aqui então, talvez na história do cristianismo, uma das conversões mais conhecidas, comentadas, famosas do Novo Testamento, aí, a conversão do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos, se o Senhor permitir, iniciarmos falando a respeito dessa conversão e os desdobramentos de alguém que encontrou Jesus. A conversão de Saulo de Tarso, porque era a cidade dele, apesar de ser judeu, o judeu da dispersão. Os judeus, por causa da perseguição, por causa das tribos que foram dispersas, eles não moravam apenas em Jerusalém. Existiam outras cidades que haviam judeus. Um judeu, Paulo, um fariseu, um homem, um jovem, no caso, muito inteligente. Se não bastasse a sua sabedoria, a sua inteligência, ele ainda foi instruído por um professor que era mestre. Então, naquela época, alguns pais, eu vou me colocar mais perto de vocês, que eu estou ficando longe, se é que o microfone vai dar, né? Tá no limite, né? Tá bom. Se é que podemos, alguns pais que tinham mais recursos, não apenas davam instrução aos seus filhos com bons mestres, mas no caso de Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Um mestre com grande autoridade no meio dos fariseus. Então Paulo, um judeu fariseu, Saulo, na verdade, o seu nome, de Tarso. E a primeira menção desse Paulo, verdade. Beleza. A primeira menção de Paulo, vai melhorar, agora sim. A primeira menção de Paulo nós encontramos no capítulo 7, quando havia um jovem que parece que ele já tinha certa idade, porque eles tinham um certo consenso quando se dizia em perseguir a igreja. Havia um consenso, reuniões eram tomadas, decisões eram tomadas, e ele faz parte do grupo. Nós vemos lá no apedrejamento de Estevão que Saulo, havia um jovem, diz o texto, que consentia ali, e ele depositaram as vestes ali, né, antes de apedrejar. Eles tiravam as túnicas para poder apedrejar e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Então a menção dele está aqui. Quando a gente pensa sobre a história da conversão de Paulo, ele mesmo conta também em cartas, mas só em Lucas registra 3 vezes sobre a conversão de Paulo, dada a importância deste homem ao se converter. Paulo se converte e ele vai ser responsável por 1/4 do Novo Testamento. Os escritos do Novo Testamento vai passar por esse homem. Mas esse homem é um homem que, a princípio, ele era um perseguidor da igreja. E nós vamos fazer a leitura agora. Nós vamos ver que era um homem extremamente cruel. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres. Imagine, alguém diz: se eu encontrar alguém da igreja cristã evangélica espalhado por aí, andando por aí em algum lugar, a gente vai prender. Então você está correndo um risco. Você não vai para casa de qualquer jeito. Você não vai para casa como você veio. Você vai, né? Toda a atenção. A gente já não poderia ficar aqui exposto assim, entende? Mas se encontrasse alguns que eram do caminho, ou seja, a igreja de Jesus, ela começa a ser chamada do caminho. A palavra cristianismo, ela vem depois, mas eram os do caminho. Assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora,
Ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão... Eu pulei uma parte, né? E caindo, porém, por terra, ouviu a voz, versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia... Meus irmãos, haja paciência. Haja paciência, não é verdade? Esse ruído no nosso ouvido. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor agora que o Senhor nos dê entendimento da palavra, amém? Precisamos ouvir, talvez esse texto é mais um texto. A gente costuma vir à igreja, a gente acostuma com tantas coisas. Deus não. Deus é um Deus de novidade, é um Deus de profundidade. O Espírito Santo revela verdades profundas a quem quer ouvir. Ele não fala para todo mundo, ele só fala a quem quer ouvi-lo. Que você deseja ouvir o que Deus tem a dizer. Eu quero. Querido Deus, obrigado por tua presença, obrigado pelo livro sagrado, por este momento, Senhor, de podermos receber de ti a tua palavra. Senhor, faz desse momento um momento sagrado em nossos corações. Dá-nos palavra, abre nosso entendimento, nos ensina, Senhor, as verdades
do livro sagrado, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus, ele disse sobre conversão. Mateus capítulo 18, versículo 3. Jesus disse: aquele que não se converter, ele usou essa palavra, converter. Aquele que não se converter, todo coração não pode entrar no reino dos céus. 18:3. Ele usa a palavra converter. A Nicodemos, porque Jesus dizia aos discípulos que eles estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Mas a Nicodemos, o texto que foi lido, Jesus usa outra palavra. Ele usa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nascer ou se converter. Como se entra no reino? Como tem os pecados, ter os pecados perdoados e ser aceito pelo Criador. Eu estava, enquanto cantamos, alguns momentos olhando para o chão, e eu estava querendo, falei assim, me dá uma vontade de falar assim para os irmãos: irmãos, perceba, enquanto você canta, perceba o tapete que o Criador fez. Você está pisando no tapete do Senhor, Ele que fez. Nenhuma bordadeira consegue fazer um tapete tão bonito, com tantos detalhes. A gente pode chamar até de capim, de mato, mas ninguém pode fazer a grama, o mato. Deus é tremendo. Esse é um Deus todo-poderoso. Irmãos, e Jesus vai falar sobre o novo nascimento para entrar no reino do Criador, daquele que fez todas as coisas. Nascer e converter. O Nicodemos, ele quase entra em parafuso. Ele diz: como é possível alguém, depois de velho, entrar no ventre da mãe? Talvez, meus irmãos, muitos de nós ainda tem alguns conflitos, algumas dúvidas sobre conversão, salvação, novo nascimento. Talvez, como Nicodemos, a gente fica falando assim: tudo bem, eu fui à igreja, eu me batizei, tudo bem, eu tenho um compromisso com Jesus, tá bom, então eu sou do reino de Deus, eu sou um crente, eu sou um evangélico, porque eu pertenço à igreja, eu me batizei e está tudo muito certo, eu creio em Deus, eu sou um dos que crê. E o Nicodemos diz assim: peraí, você está falando de uma outra coisa, você não está falando de uma religião, porque cá para nós, desculpe a verdade do que eu vou falar, para todos nós inclusive, existem muitas pessoas mais devotas do que nós na fé. Existem muitas pessoas que inclusive não conheceram Jesus e são muito mais, eles oferecem muito mais excelência no que fazem ao seu Deus, mesmo que seja um Deus pagão. Existem pessoas que são muito mais inteiras na entrega ao culto que eles prestam. Esse negócio de conversão, cá para nós, está você e o Senhor numa conversa franca. Você, de fato, imagine o Senhor perguntando para você, você podendo fazer as perguntas: Senhor, eu sou mesmo alguém que nasceu de novo? Será que você não perguntaria isso ao Senhor? Senhor, eu sou mesmo um convertido? Só nós dois, ninguém precisa saber dessa conversa. Você perguntaria isso ao Senhor? Senhor, eu nasci de novo mesmo? Eu me converti? Novo nascimento e conversão. Ninguém consegue, o Nicodemos diz, é impossível um ser humano voltar ao ventre materno. Aí Jesus diz, ele vai esclarecer que isso é uma metáfora que ele está usando. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, ou seja, quem nasce da mãe vai ser biologicamente, é filho biologicamente, mas existe um parto que deve acontecer espiritualmente, e esse é o Espírito Santo que faz. Se você não nascer no Espírito, você não entra no reino de Deus, ainda que seja uma pessoa a vida toda religiosa, de ir na igreja, de cantar, de fazer tudo que você acha que deve fazer. Mas se você não nasceu de novo, Jesus que disse, ninguém entra no reino se não nascer de novo. Amém? Não está escrito? João 3. Então, a conversão, o nascimento é uma obra totalmente divina.
O novo nascimento, ninguém pode. É o Espírito Santo que produz. Mas a outra palavra usada para o novo nascimento é conversão. Essa a gente participa. Ou seja, o novo nascimento e a conversão é uma parceria entre a obra divina e a resposta humana. Deus salva, e ao mesmo tempo que Deus está salvando, Ele está vendo se a pessoa se converteu. É algo junto. Quem vem primeiro? Não sei. O parto está acontecendo e o menino está querendo sair. Entende? Algo está nascendo, mas é um desejo de nascer, de viver. Conversão. Eu compreendi e eu quero. Uma resposta que nós damos ao convite da graça. Portanto, agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem toda conversão ela é igual e acontece do mesmo jeito. E nós corremos um perigo. De um lado eu estou dizendo, a gente se coloca contra a parede e diz: você se converteu mesmo? Porque se você se converteu, tem que acontecer que nem aconteceu com fulano, comigo, com outro. Como que é assim? Então não existe um padrão para conversão, ok? Por exemplo, eu não tenho dúvida sobre a minha conversão, e não foi numa calçada, na rua. O meu encontro com Jesus não foi dentro da igreja, não. Foi na rua. Mas eu saí de dentro da igreja, ouvi uma mensagem, ouvi várias mensagens e ficava ouvindo mensagens. Mas até um dia que a obra do Senhor foi realizada. Muitas crianças, muitos filhos estão na igreja, até que um dia ele diz: peraí. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Os meus pais me levam, mas eu não me converti ainda. Eu estou perdido. Eu não sinto que Deus está comigo. Eu vou de tabela. Até que um dia eu me rendo ao senhorio de Cristo. Conversão. Agora, é igual para todo mundo? Não. É uma experiência única. Alguns casos a conversão ela é imediata, ela é brusca, ela é repentina. Fulano estava numa vida e teve um encontro com o Senhor, uma experiência transformadora, e dali para acabou. A pessoa ela foi transformada e ela vai viver agora por Senhor. Há outros casos, por isso que não pode padronizar. Há outros casos que é um processo mais lento. A pessoa vai ouvindo. Chega um dia, o coração dessa pessoa é visitado. Ele ouve diferente. Ele recebe diferente. Há um fervor diferente. Agora entendo. Eu ouvi, como que eu nunca tinha entendido isso? Agora faz sentido. A pessoa não quer viver mais para o mundo, quer viver para Jesus. Se apaixona por Cristo. Entendeu a mensagem da cruz. Processo, às vezes ele demora. Existem pessoas que às vezes ficam durante anos. E há pessoas que não se convertem. E há gente que não se converte, mesmo estando ouvindo, porque endureceu o coração. Então, dito isso, a conversão não dá para ser um padrão, dizer, se aconteceu aquilo ali, então você se converteu? Aconteceu isso comigo, eu comecei a chorar, e foi assim, não aguentei, tudo mais, tal. Mas comigo não foi assim, não. Não teve assim, não teve arrepio, não teve um fogo, não teve um negócio, não teve. Foi tranquilo. Eu entendi o Evangelho e entreguei minha vida a Jesus. Mas você assim, como que é? Foi normal, tranquilo assim, foi tranquilo. Há outros assim, rapaz, eu me tranquei dentro do quarto e queria só ler a Bíblia, e orava, e eu chorava, e eu me alegrava com o Senhor. Entende? Não dá para uniformizar. Porém, existem elementos que acontecem em todas as conversões. A conversão não se padroniza, mas todo mundo que se converteu, essa pessoa, a conversão, ela tem alguns elementos que confirmam uma genuína conversão. E Paulo vai ser o nosso... Nós podemos ver em qualquer cristão, em qualquer personagem da Bíblia, em qualquer homem de Deus, esses elementos. Em todas as pessoas que se converteu, existem esses
Pelo menos, eu coloquei 4 elementos aqui. Se der, pelo menos eu vou citar 3, por causa do nosso horário. Se não der, eu cito 2 e deixo para a semana que vem. Mas tudo bem. O primeiro elemento que a gente vê, e essa é uma sugestão de Keller. Keller, ele trabalha essa ideia aqui, e eu coloquei de uma maneira diferente, inclusive coloquei um 4º elemento, por isso que eu estou colocando. Mas uma das coisas que é um fato, um elemento que acontece, é essa ideia de uma confrontação. Ele vai chamar de colisão. Eu chamo de uma confrontação. Que é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Houve uma colisão. O texto diz que Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Paulo, um fariseu zeloso, um religioso zeloso, ele viu um movimento lá, querendo acabar com aquilo que ele ouviu e aprendeu sobre Deus, uma seita. Eles vão acabar com essa seita, porque eles estão contaminando a nossa nação. E ele vem para acabar. É um religioso zeloso que quer preservar a sua religião e os seus costumes. E aí ele vem, diz lá, respirando ainda. Por que ainda? Porque começou lá atrás. Vocês vão ver que no capítulo 8 começa uma grande perseguição. No capítulo 7, na morte de Estevão. Então a perseguição já começa ali com a morte de Estevão. Entendeu? Então eles estão respirando ainda o que ameaça, ou seja, sangue nos olhos contra esse povo. Por isso que a palavra ainda aqui, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo. Ele pede cartas, autorização para prender o povo mesmo. Então ele está legalmente diante da religião e ele está legal diante das leis, autorizado para prender o povo do caminho. E diz o texto lá que, versículo 2, né? Pediu cartas, assim os homens como as mulheres os levasse presos para Jerusalém. Diz o 3, seguindo ele caminho fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Essa ideia de subitamente, né? Se eu pudesse, de repente, subitamente, imagine, a gente está aqui conversando, de repente, pum, entendeu? O que é subitamente? Algo de repente, que não se esperava, algo que veio em choque. A gente está aqui, de repente, o que a gente não imagina, em segundos, nenhuma gotinha de água, nada, mas em coisa que não deu tempo nem do primeiro pingo chegar, como se fosse uma nuvem deságua aqui em cima de nós. Subitamente a gente está aqui tranquilo, subitamente uma água desceu ali, começou a encher todo lugar. De onde vem tanta água? Sabe essa ideia de algo que não se esperava? Essa é a ideia do confronto, essa é a ideia da colisão, e isso ilustra também aquilo. Ele está com um propósito, ele estava vivendo uma vida, ele estava vivendo de tal maneira, e toda conversão existe esse confronto, essa colisão, esse choque de nós estamos vivendo uma vida, nós estamos vivendo de um jeito, de repente algo vem e entra em choque conosco. Uma palavra, Deus vem ao nosso encontro, uma experiência, aquilo, a conversão, ela tem esse primeiro elemento que é chamado de colisão. Isso é interessante. Paulo, olha como a colisão acontece também. Paulo, um fariseu. Quem é Paulo? Ele conhece os mandamentos, ele conhece a lei, ele conhece os profetas, ele conhece. Ele foi instruído aos pés de um rabi, de um mestre. Ele é conhecedor da cultura, mas também ele é conhecedor da lei, das leis do judaísmo. Então ele sabe o que ele está fazendo. A ideia de Deus na cabeça de Paulo está muito clara. Quem é Deus? Quem é Deus para você, meu irmão? Quem é Deus? Se a gente fosse fazer uma entrevista com você hoje aqui, com cada um, imagine se você fosse fazer uma entrevista com você, só que ninguém ia ouvir, todo mundo está ouvindo as respostas, mas você não está ouvindo ninguém. Então você está falando quem é Deus. Imagine, a gente tem um vidro aqui e cada um entra aqui dentro assim e está sendo entrevistado. Quem é Deus para você? Irmã Patrícia, quem é Deus? Quem é Deus? Quais são as respostas que a gente daria?
O que é a fé? O que é a fé cristã? O que é o Deus da história? Por que esse Deus? O que você crê? Você crê nos 10 mandamentos? Imagine alguém respondendo: fulano, você crê nos 10 mandamentos? Que resposta as pessoas dariam? Se a gente entrevistasse Paulo ia falar muitas coisas sobre o que ele crê, sobre quem é o Deus criador dos céus e da terra, a lei e tudo mais. Ele tinha já uma formação, uma ideia formada sobre Deus. A sociedade que nós estamos ao redor da nossa cidade aqui, na cidade, meus irmãos, tudo que as pessoas estão fazendo é porque elas já têm uma concepção de quem é Deus. Para muitas pessoas, Deus está preso a uma religião. Por isso que as pessoas preferem a televisão, preferem fazer um monte de coisa. Deus, se der, a gente vai lá na missa, no culto de vez em quando, ou a gente faz as nossas preces, a gente faz a nossa oração, e Deus, né? Deus está aí. Muito no meio religioso também, de quem é Deus? Deus é aquele que prospera, Deus é aquele que cura, Deus é aquele que abençoa. Olha, você tem que temer a Deus, não importa qual seja o Deus, você tem que crer em alguma coisa. Tem mães que se dizem, ou pais que dizem evangélicos, cristãos, e dizem essa aberração. Não importa qual Deus, você falando em nome de Deus, tá bom. Isso não é o que a Bíblia diz. Deus não se confunde com o ídolo. Deus não se confunde com a invenção do homem. Na cabeça de Paulo existia uma ideia de Deus. Ele ouviu a respeito de Deus. Mas isso vem em colisão agora com esse encontro, porque ele está indo para a cidade de Damasco, e ao ir ali na estrada, diz o texto, ao aproximar-se, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Porque até então, peraí, Deus está falando, mas a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Poxa, quem era Jesus para Paulo? Um falsário? Jesus era um falso profeta. Quem era Jesus para Paulo? Era o líder da seita, a seita que deveria ser eliminada. Então percebem, meus irmãos, que o texto está narrando a conversão de Paulo, e a conversão de Paulo passa por uma experiência. Ninguém vai cair do cavalo, ninguém vai ficar cego porque ele vai ficar cego aqui. Talvez você não fique, né? A sua experiência é diferente, mas existe um elemento que todo mundo que se converteu vai ter que lidar com: essa colisão, esse confronto em uma mente que eu tinha a respeito de Deus, mas agora Deus está se revelando a mim de uma maneira totalmente diferente do que eu pensava. É essa a colisão. Ah, quem era Deus? Deus era aquele, dia 2 é dia de ir para o cemitério, agradecer a Deus pelos falecidos. Quem é Deus? Deus é aquele que você perde bênção. Nas igrejas evangélicas não vai para o cemitério, mas Deus é o Deus da prosperidade, né? É o Deus que você tem que estar do lado de Deus para os demônios correrem. Então ele parece muito mais um soldado valente, um Superman, né? Um Superman. Quem é Deus? É um Superman. É uma força que a gente tem. Para alguns, Deus é uma energia. Olha, isso é o poder. É uma energia assim que você está cheio dessa energia. O que a gente tem que fazer? Pede o pastor também de vez em quando ungir a gente com óleo, para a gente sentir essa energia também, né? Ungir com óleo assim, aí a gente sai daí, parece que a gente sai mais assim, revestido assim. Quem é Deus? Deus é o Deus do óleo, é o Deus da vassoura, é o Deus. Quem é Deus? Ou Deus é aquele Deus frio que a gente ouve muito. É verdade. Às vezes a explicação a respeito dele é muito bonito, a gente acha até interessante, mas na minha vida ele sempre está lá, tão longe, tão longe. Na cabeça de Paulo, quem é Deus? Deus é o Criador. Deus não tem nada a ver com a palavra que eu falei. Deus não tem nada a ver com a maneira como eu estou usando o meu corpo, com o que eu como. O Deus que eu creio não tem nada a ver se eu comi maçã, laranja, se eu dividi alguma coisa com alguém, se eu não dividi, se eu bebi um gole de cachaça, se eu não bebi um gole de cachaça. Quem é Deus? Deus é o outro lá.
É como uma parede aqui. Deus está do outro lado. Eu creio, a gente é amigo, Ele é bom para mim, Ele me abençoa, mas Ele, é outro departamento, entende? Deus está em outro departamento. Imagina uma empresa, você está numa sala, você cuida de um setor, ok? Todo mundo da mesma empresa, mas alguém está num departamento, o outro está no outro departamento. Fala, e fulano? Fulano é de outro departamento. Conheço ele, é funcionário aqui também, mas ele é de outro departamento. E o chefe? O chefe já é de um outro departamento. De vez em quando eles mandam aí, o chefe é gente boa, ele que faz o salário, o chefe, vai ter festa final de ano, mas ele é de outro departamento. O chefe não é aquele que vem e diz: o chefe não tem nada a ver com a minha vida, com os meus filhos. O chefe não tem nada a ver com a vida com a minha esposa. O chefe não tem nada a ver com o que eu uso o dinheiro. O chefe não tem nada a ver com o que eu assisto, com o que eu falo. O chefe não tem nada a ver. Para Paulo, ele crê em Deus e ele está lutando pelo zelo da igreja. Mas quem é Deus? Deus é de outro departamento. O Deus não é um Deus que interfere, um Deus que se aproxima, um Deus de perto que fala. Está vendo a colisão? A pergunta, meu irmão: você nasceu de novo? Você já passou por essa colisão? Você já passou por esse confronto em uma ideia de Deus, em uma fé num Deus que é de outro departamento? Eu creio, mas ele abençoa, ele ajuda, ele providencia, ele tudo, mas ele está em outro departamento. Ou você já teve essa experiência de um Deus que interfere, que ele veio agora, ele faz parte. É um Deus que se fala, é um Deus que visita coração, é um Deus que ministra conosco, que nos conduz, que fala conosco, que nos corrige, que às vezes nos derruba do cavalo e diz: eu quero quebrar esse orgulho seu. Não é castigo, não, é disciplina. Não é castigo, é disciplina. Quem é Deus, Paulo? Deus é o Criador dos céus e da terra. Jamais Deus vai me derrubar de um cavalo. Ele está aí de outro departamento. E aí, Paulo: quem és tu, Senhor? Paulo, por que me persegues? Temente a Deus, e fala assim: o quê? Essa voz só pode ser do Criador. Eita, nem imaginava. Mas para surpresa dele, o Criador se revelou como um homem. E ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Percebe? A conversão, ela passa por essa ruptura entre uma ideia de Deus, um Deus de outro departamento, que eu fazia o sinal da cruz, o crente: eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar para Deus me livrar. Deus abençoa a minha casa, minha comida, abençoa a minha família, todos os meus familiares. Deus abençoa toda a minha família, em nome de Jesus, amém. É Deus do outro departamento. É a mesma coisa que dizer que o chefe é bom. Diferente de alguém que se tranca no quarto. Diferente de alguém que quer despojar, falar dos seus podres. Diferente de alguém que precisa acertar a vida, porque sabe que Ele está aqui. Ele fez o tapete para a gente pisar. Antes da gente pôr as cadeiras, Ele estava nos esperando, querendo mexer na nossa vida, querendo falar conosco, querendo ver quem está disposto a conhecer Ele. Deus está mais perto do que você imagina, meu irmão, minha irmã. Talvez você ainda não percebeu. Nós precisamos abrir mão de uma visão de um Deus do outro departamento para uma visão do Deus presente. O Emanuel é o nome de Jesus. Ele é o Deus conosco. Jesus vai me corrigir. Jesus vai mexer no meu ego. Jesus vai me silenciar quando eu falar demais. E Jesus vai abrir a minha boca para que eu fale quando é preciso falar. Jesus, Ele vai fazer com que eu perca coisas que eu desejo e amo e quero para mim, como Isaac. E Ele vai dizer: me dá o seu Isaac, porque você perdeu o foco,
É um Deus pessoal. É um Deus que sabe das cores das roupas que a gente veste. É um Deus que sabe dos ambientes. É um Deus que anda junto com pessoas. Nós temos que, meus irmãos, nos converter de todo o coração, de deixar uma ideia de um Deus da religião evangélica para um Deus que a gente lê a Bíblia e Ele fala conosco, um Deus que nos ouve, um Deus que trata de nós. Isso se chama conversão. Há muitas pessoas que continuam a mesma vida que sempre tiveram, mudaram alguns comportamentos morais. Eu jogava, era viciado em, um exemplo, o cara era viciado em sinuca de bar, jogava apostado, agora ele não joga mais não. Era viciado em baralho, não parou com baralho. Tomava uma cerveja lascada, agora não toma mais não. Sabe, mudanças de comportamentos morais. E algumas pessoas pensam que se converteu. Irmãos, cá para nós, testemunha de Jeová, eles moralmente falando, paga as contas, veste bonitinho e cria os filhos direitinho, aparentemente, né? Tá tudo aí. Sim ou não? Sim. Moralmente tá tudo certo. Religiosamente eles acreditam em Deus também. Só que não é o Deus revelado em Jesus Cristo. Não é o Deus pessoal. Porque Jesus Cristo transforma. Por que você me persegue? Se tivesse um testemunho de Jeová em nossos meios, ele dizia assim: por que você me nega? Deus, eu sou Jeová e me revelei em Cristo e vocês me desprezam com a sua religiosidade. Entende? Tem que se converter. Os testemunhos de Jeová têm que se converter. Os evangélicos viciados em igreja têm que se converter. Os católicos presos no catolicismo têm que se converter a esse Deus que se revela, que é pessoa, que vem, se aproxima e diz: Wagner, essa vida que você está vivendo é podre, abandona ela. Paulo, por que você me persegue? E a pergunta é: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Pois bem, o primeiro elemento então é o quê? Colisão, que é o mesmo que confrontação. A confrontação entre uma ideia de Deus para um verdadeiro conhecimento de Deus. Dá tempo de falar o segundo? Dá, gente? O segundo é... Que hora nós temos aí? Eu estou sem relógio hoje. Quantos minutos nós temos? Pronto, nós vamos encerrar aqui. Não dá tempo não, porque nós vamos orar. A gente continua semana que vem. Se você quiser ouvir mais, amém, glória a Deus, amém, irmãos? Eu estou apaixonado pela Bíblia, por meu Jesus. E se tiver 2 pessoas aqui, estarei pregando com a mesma empolgação. Entende? O Evangelho é para quem tem sede. O Evangelho é para quem quer. Só quem quer. Então, a gente continua. E quem pode, porque às vezes alguém vai ter que trabalhar. O Zé Roberto era para estar aqui, está trabalhando, está sendo impedido de estar aqui conosco, entende? Às vezes assiste gravação, né? Tem gente que está doente, tem gente que não pode estar vindo aqui, não estou generalizando, mas tem gente que não quer também, tem gente que não quis vir, tem gente que não quer, amém, amém não, misericórdia, misericórdia, né? Misericórdia, quem não quer o Evangelho de Jesus Cristo, quem não quer ouvir mais, aprender mais, crescer. A conversão, primeiro elemento, então, é essa colisão entre uma ideia de Deus e o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos orar, meus irmãos, por isso. Primeiro, para que a gente não tenha sido enganado, para que a nossa conversão seja genuína. E vou dizer uma coisa para você: se você não enfrentou essa colisão ainda na sua vida, esse confronto, assim, ó, Deus para mim é do outro setor. Você está esperando o quê para entregar a sua vida a Jesus? Não precisa ter vergonha não, meus irmãos. Pastor, eu contei outro dia aqui, né? O cara era professor de escola dominical há muitos anos, mais de 15 anos na igreja. E ele diz: eu quero entregar minha vida a Jesus. Vim para a igreja, meus pais vieram, me ensinaram sempre. As pessoas me ensinaram na igreja, aprendi a escola dominical, estava aqui na igreja, tudo. Mas eu nunca me rendi ao senhorio de Jesus. Ele nunca foi o Senhor da minha vida. Eu sei falar sobre Ele, mas Ele ainda não é Deus da minha vida. E se converteu. Passou um tempo, e muito tempo depois,
Deus chamou ele para o seminário. Ele virou um pregador, um instrumento nas mãos de Deus. Coisa interessante, né? De perdido para um pregador. Vamos orar? Se você está tendo essa experiência de salvação, meu irmão, fala: Senhor, eu conheci o Senhor mesmo de ouvir falar da religião, mas eu quero Jesus na minha vida. Você pode tomar essa decisão de todo o coração. Talvez nos apresentaram só a religião, só a igreja, esqueceram de nos apresentar o Salvador. Você precisa nascer de novo, e Deus quer salvar. Deus quer, através do Espírito dele, produzir novos partos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela mensagem da salvação. Obrigado, Senhor, porque aquele homem perseguidor da igreja, pensando que estava fazendo algo certo, mas estava totalmente enganado. Saulo, aquele homem foi alcançado, Senhor, e por isso nós podemos também crer na misericórdia do Senhor. Por mais longe que a gente tenha andado, mais longe que a gente tenha ido, o Senhor nos encontra. Há tantos, Senhor, que se acostumaram com a igreja. Há pessoas que nunca tomaram uma decisão de todo o coração, que o Evangelho que é vivo, que a Tua palavra que é viva, que ela continue quebrando as rochas da religiosidade e trazendo pessoas perdidas para o reino do Pai Celestial. Não nos deixe viver enganados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você tem um pedido de oração, meu irmão, minha irmã? Vamos fazê-lo e assim a gente encerra orando. Vamos fazer, aproveitar a comunhão. A gente faz que nem a gente fez na semana passada. As irmãs se reúnem aqui, compartilham o pedido e ora uma pela outra. E os homens também vão se reunir ali. E aí a gente compartilha os pedidos e aí a gente ora um pelo outro, tá bom? Fica mais gostoso ainda, né? Pega a sua cadeira.